deixar de anunciar aquilo que ouvimos. A perseguição religiosa, ela é definida basicamente por todo e qualquer tipo de hostilidade contra cristãos por razão da sua fé, por causa da fé em Jesus Cristo. Essas hostilidades, elas se revelam de várias formas, tanto na forma de violência, como é a morte, o assassinato de um cristão, tortura de cristão, as prisões também, como em forma de pressão, que é a privação dos seus direitos, como alimento, como roupa, como casa, como energia, água e necessidades básicas. Então a perseguição basicamente é definida assim por nós. Atrás, uma igreja ali na África, com quem eu estava trabalhando, com líderes que eu conhecia pessoalmente, foram todos decapitados por um grupo fundamentalista da região. Hoje, por causa do Boko Haram e o El-Shabaab, ali na África, há inúmeras igrejas que são atacadas. Eu sofri um atentado, não sei qual a motivação de fato, né? Porque não foi concluída a investigação, mas por volta de 1h15 da madrugada, homens fortemente armados entraram, atiraram na nossa porta, entraram na casa que nós estávamos, né? Deu tempo a gente correr para uma despensa, e ficamos trancados lá dentro, pedindo socorro, pedindo ajuda. No momento, o que eu tinha a fazer, o que eu podia fazer, eu fiz, foi ligar para a polícia. O comandante me atendeu e disse: olha, se você tiver um carro, você pega o seu carro e vem aqui nos buscar. E os policiais chegaram na casa, a casa já estava em chamas. Eles, antes de sair, os homens, antes de saírem da casa, colocaram fogo na casa, com a gente dentro. Graças a Deus, nada nos aconteceu de grave, né? Nós conseguimos sair de lá, e aí houve uma mobilização dos populares para tentar apagar o fogo. Mas, graças a Deus, eles não conseguiram entrar onde nós estávamos também. A perseguição no mundo hoje ela tem crescido muito no continente africano. Por exemplo, a Nigéria hoje é o país com o maior número de mortes de cristãos no mundo. Ano passado a gente teve pelo menos 4.998 cristãos que foram assassinados por causa da sua fé em Jesus Cristo. E mais de 80% desses assassinatos aconteceu na Nigéria. E o continente africano é o continente mais mortal para os cristãos hoje. Porém, a perseguição ela não está somente ali na região da África, ela se estende também para o Oriente Médio. Boa parte dos países com maior nível de perseguição estão presentes no Oriente Médio e países da Ásia também. A gente tem vivenciado, desde que chegamos no Oriente Médio, diferentes tipos de perseguição, mas a gente já passou por situações de ameaça de morte, de receber ligações de ameaças, de sermos levados para interrogatório pela polícia secreta, de quase ter sido preso em função do trabalho ministerial, também levado para a polícia civil. E a gente tem histórias, inclusive, de perseguição severa, em que, num dos casos em que um dos meus filhos na fé se converteu, depois ele ter sido sequestrado e solto por sua própria família, agredido, quase morto, eles passaram a perseguir a gente. Em muitas ocasiões vinham inclusive armados na igreja fazer ameaças por causa da evangelização que a gente realizava dentro da comunidade que eles eram ativos, e tendo levado especialmente aquele familiar a Cristo. Isso sempre foi um ponto de muita tensão. Essa pessoa viveu por muitos anos numa casa-refúgio, fugindo de um lugar para o outro em função dessa perseguição, e foi somente quando ela saiu do país que os familiares passaram a não perseguir mais a gente ativamente como antes. Nós passamos alguns casos de perseguição em alguns países diferentes, na verdade. No primeiro deles, eu lembro, a gente tinha muito cuidado com tudo que a gente fazia, e tanto que para sair para alguns lugares, para todos os lugares, na verdade, a gente nunca saía todo mundo junto, além dos códigos que a gente adotava. Então eu tinha muito cuidado, assim, da nossa parte. Mas teve uma noite específica
O time já estava dormindo e tudo mais, e eu era o único homem, na verdade, que estava acordado. E as meninas estavam acordadas, já eram tarde, assim, da noite. A gente ouviu muita batida na porta, então, tipo, não eram batidas normais, assim, era, tipo, pessoas batendo realmente muito, muito forte, assim, na porta. E eu lembro que as meninas ficaram com muito medo, e eu me aproximei, assim, bem de fininho, assim, pra eles não verem que tinha alguém acordado. E eu olhei, assim, pelo olho mágico e era um monte de homens, tipo, que eu nunca vi na vida, assim. Não fazia ideia do que eles queriam e tudo mais, mas a gente sabia que não podia abrir a porta por nada, então eu ia deixar eles lá. E eles continuavam, e as meninas com medo, e de repente eles pararam, assim, eu vi que eles estavam conversando em um dialeto lá, eu não entendia o que eles estavam falando, e eu fiquei lá em frente à porta um tempão, assim, esperando. E eu vi eles dando a meia volta, até o momento que parecia que eles foram embora. Até eu fiquei lá mais um pouco, eles voltaram, ficaram olhando assim, vendo se tinha alguém lá dentro, e depois foram embora. No dia seguinte, assim, a gente acordou, conversei com os meus contatos e a gente descobriu que era a polícia secreta que estava batendo lá na nossa porta. A gente não sabia o que eles queriam, mas de alguma forma eles sabiam que a gente estava lá. E o bairro que essa escola estava é um bairro chinês muçulmano. Mas nós nunca tivemos problema, até porque nós moramos nesse bairro também. Nunca tivemos problema. Porém, o nosso vizinho, ele descobriu que nós éramos, né, uma escola para refugiados e começou a nos perseguir de forma séria mesmo. E ele fez várias ameaças. Teve um dia, a gente era 8h30 da manhã, ouvia um barulho e um dos nossos professores estava rodando ao redor do nosso carro, na porta da nossa casa, rodando e ouvindo, né, aquele idioma que para mim é familiar, e ele falava não, 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 não. E quando a gente abriu a porta, esse homem estava com uma faca na moto parada e o nosso professor correndo com medo, porque ele falou que ia matar, né, esse professor. E aí, aí nós fechamos a escola e ficamos só com o Learning Center, que é um contraturno, uma escola especial, de 5 da tarde até as 7 horas da noite. Só que ele, mais uma vez, começou a perseguir de novo. E aí ele começou a nos ameaçar de uma forma muito, muito forte, que a gente falou assim, não dá. Nós colocamos segurança na escola, tinha um segurança que monitorava de 7 da manhã até 7 da noite. E aí, infelizmente, a gente teve que mudar, fechamos, perdemos a nossa licença, né? A imigração tirou a nossa licença. Nós fechamos esse e fomos para um outro bairro depois de 3 meses, né? 2 meses, e aí achamos um novo local e começamos de novo, tudo de novo. Tinha um missionário que ele era muito impactante quando ele falava de Cristo. O país onde ele estava era o Afeganistão. Se a gente pegar a história do Afeganistão, o Afeganistão é um país né, que a gente conhece hoje, mas sempre foi muito fechado com relação à religião, tanto que eles são regidos pela Sharia. A Sharia é nada mais do que você pegar a religião e impor costumes e impor maneiras que, se você não cumpre, você vai correr riscos de ser chicoteado, riscos de ter parte do corpo amputado. Então, é uma coisa que você é obrigado a cumprir. Só que, nesses países, o que ocorre é você não abrir igrejas, que não tem essa necessidade e também não tem essa possibilidade. E aí ele fazia reuniões nas casas. E esse missionário teve uma hora de que ele foi descoberto, e aí ele estava dormindo. Ele, a esposa e eles tinham um filho. Eles estavam dormindo na casa deles. E aí ouviram uma rajada de metralhadora. E aí quando ele pegou e abriu a janela para ver, a porta dele foi metralhada. E aí eles abaixaram,
e eles ficaram com medo. Só que toda hora que eles pegavam e abriam a porta ou tentavam sair pela porta do fundo, corria uma rajada de metralhadora. Eles ficaram durante um tempo tentando sair, até que eles conseguiram fazer um contato. Foi ligado nesse telefone, que é um telefone de segurança, e eles deram um jeito. Essa pessoa saiu lá do Afeganistão, foi para o porto, e aí eles arranjaram um barco para que essa pessoa chegasse no Egito. As principais formas de perseguição, elas acontecem em diferentes contextos, mas, por exemplo, perseguição religiosa por parte de outros grupos religiosos que não aceitam o cristianismo em sua região. Por exemplo, na lista mundial da perseguição, que você pode ver aqui atrás, a maior parte dos países onde há perseguição contra cristãos são países de maioria muçulmana. O trabalho da Portas Abertas, basicamente, primeiro é identificar cristãos que são perseguidos por causa da sua fé em Jesus Cristo, ouvir as suas necessidades e ajudá-los naquilo que eles necessitam. O nosso objetivo é fazer com que eles permaneçam firmes, a ponto de que eles possam continuar vivendo em seu país e ser testemunhas de Cristo onde eles estão cumprindo a grande comissão. Um muçulmano não pode, por lei, se converter ao cristianismo, mas um cristão, por lei, pode se tornar muçulmano. Então a lei é muito clara porque ela se baseia no Islã. Então, nesse caso, a gente tem que sempre criar meios para poder realizar as atividades. Nesse contexto, isso pode ser considerado crime de blasfêmia e é passivo de punição, ou ele pode ser expulso da sua família, ele pode ser expulso da própria comunidade, privado de comprar e vender, de ter acesso à educação e trabalho para sua família, alimentar os seus próprios filhos. As crianças, elas não têm direito à escola em muitas dessas realidades. Então, o contexto do extremismo islâmico hoje é um dos principais desafios, mas há outros extremismos por parte de outras religiões, como é o exemplo do hinduísmo. A Índia, hoje, o maior país em nível populacional do mundo, tem perseguido cristão por conta também do extremismo hindu. A Índia e o Nepal, existe uma lei anti-conversão. Você não pode mudar de religião. Essa lei existe em outros países islâmicos, mas ele tem sido colocado muito forte, por exemplo, na Índia e no Nepal. Países budistas também têm esse princípio. Então, o que fere os direitos humanos, valor universal, que é o teu direito na religião, né? Então, se eu escolho ser da religião X ou Y, eu tenho essa liberdade, porque é a minha liberdade como ser humano, como indivíduo. Então, nesses países, essa liberdade não existe. E do outro lado, tá tendo perseguição religiosa também, por conta da guerra. Né? Porque o governo que tomou poder é budista e as etnias menores que estão contra, algumas delas são cristãs, ou tem uma parte que é cristã e tudo mais. Então, assim começou a guerra, mataram a maioria dos pastores lá do outro lado, destruíram as igrejas. A Coreia do Norte, por exemplo, hoje é o país com maior nível de perseguição religiosa. E essa perseguição ela já vem se estendendo ao longo dos anos. Na nossa classificação dos 50 países mais hostis, a Coreia do Norte ela atende esse primeiro lugar, mas há outros países da Ásia, Oriente Médio e África que também estão nessa classificação. Quando o missionário sofre algum tipo de perseguição, quando o missionário sofre algum tipo de entrevista, por exemplo, a entrevista, quando eu digo da polícia secreta, é extremamente maçante. Eles te pressionam, eles utilizam a parte psicológica. E eu, inclusive, já fui levado para interrogatório pela polícia secreta e uma das perguntas que eles me fizeram foi essa: você fala de Jesus para as pessoas? Você tem que ser sábio na hora de responder. E é lógico que a minha resposta tinha que ser sim, a não ser que eu quisesse mentir, algo que eu não iria fazer. Quando eu disse sim, ele já vai perguntar: tá, mas aonde que você fala? Você vai na rua e distribui materiais? Não, eu não posso ir na rua e distribuir material. Eu falei para o policial, eu jamais faria algo para quebrar as leis da Jordânia. Se, por exemplo, ele teve uma entrevista da polícia secreta, do exército, de quem for, e o nosso time de psicólogos entende que ele não está bem psicologicamente, nós trazemos ele de volta para o Brasil para ser tratado, para passar um tempo e depois voltar. Então, toda essa nossa base de cuidado, ela está sempre atenta a qualquer movimento. Então, igrejas foram queimadas,
pastores são presos, são mortos, né, esfaqueados. Tem líderes com quem eu caminhei, né, que já foram esfaqueados, líderes com quem eu caminhei, que foram mortos, apedrejados por grupos fundamentalistas. E cada missionário que está vivendo num país desse fechado, eles têm com eles uma bolsa de fuga, tá? Que tem uma roupa, alimento, barrinhas geralmente, água, os documentos, que são a bolsa que, se ele está correndo risco de vida, é pegar aquilo e sair correndo. Uma das formas que eu levava a Bíblia, eu escondia dentro dos tapetes de oração que eles tinham lá. Então, eu tinha alguns tapetes de oração dos muçulmanos e eu escondia minhas coisas dentro. Então, até para viajar nos aeroportos, para evitar perguntas também, eu sempre escondia minhas coisas de cristão dentro das coisas deles. E ela ficou com as mãos estendidas, orando, né, o tempo todo, pedindo para que Deus nos protegesse, e realmente Ele o fez, porque os homens foram na porta que nós estávamos, né, dentro da despensa. Era uma portazinha muito simples, com uma trava bem pequena, insignificante, e normalmente o pessoal aqui são muito fortes, altos e fortes, né? Então eles poderiam abrir aquela porta muito, muito facilmente, mas eles tentaram, e a Sandra ficou com as mãos levantadas, orando. Em alguns momentos ela recitava o Salmo 91, e eu puxava ela e dizia: Sandra, não fica aí, porque eles atiraram na porta da frente e pode atirar aqui também, vai te machucar. E ela falava: não, eles não vão conseguir fazer nada, não vão atirar e não vão entrar, não vão abrir essa porta. Ela persistiu orando o tempo todo, com as mãos levantadas, naquele momento de extrema agonia e pânico que nós ficamos, né? E graças a Deus, o Senhor esteve lá conosco, porque só Ele para segurar aquela porta, né? E usando a vida da Sandra, através da intercessão, da oração, Ele honrou a fé dela.